Parte 4. Uma extensão carmesim se espalhava diante dos olhos. Era uma terra árida, desprovida de quase toda e qualquer vegetação. Aqueles com um lado poético poderiam chamar esta terra morta de um campo vermelho-sangue. As planícies Qatsi, um lugar onde os mortos-vivos e outros monstros vagavam. Um lugar temido como uma terra perigosa para os vivos. E a coisa mais assustadora era a névoa fina que envolvia os monstros independentemente da hora do dia. Esse nevoeiro produzia reações fracas dos mortos-vivos. Por si só, a névoa não era prejudicial a criaturas vivas. Ela não drenava energia vital nem infligia qualquer dano. No entanto, como a névoa era registrada como uma criatura morta-viva pelas magias, ela também negava tentativas de detectar os seres mortos-vivos, e como resultado, muitos aventureiros eram emboscados por mortos-vivos enquanto estavam dentro dela. No entanto, essa névoa estava ausente agora. A visibilidade estava excelente e podia se ver ao longe nessas terras. Era como se a terra estivesse acolhendo os combatentes da próxima guerra que produziria mais mortos-vivos. Os mortos-vivos haviam se dispersado assim como a névoa, nenhum deles podia ser visto, e um trecho silencioso e sem vida se espalhava diante dos espectadores. Torres desmoronadas que foram construídas há centenas de anos se projetavam da terra como lápides avulsas. Claro, nenhuma delas estava intacta. As torres tinham originalmente 6 andares de altura, mas tudo acima do terceiro tinha desmoronado e os destroços estavam por toda parte. Menos da metade das paredes grossas tinham resistido. A causa não foi somente a deterioração pelo tempo e o vento, mas também pelas batalhas entre os monstros. Cenas como essa existiam ao lado de planícies cobertas de grama, nitidamente demarcadas por uma linha invisível. Foi por isso que as planícies Qatsi eram consideradas como terras amaldiçoadas. O sol brilhava em uma terra que não via sua luz há quase um ano, e como se quisesse desprezar essa terra improdutiva, uma vasta estrutura foi erguida do outro lado do horizonte, no mundo dos vivos. Foi construída com troncos enormes, impossíveis de se achar nas planícies ao redor, com paredes resistentes que pareciam negar passagem a tudo em sua vizinhança. Era cercada por uma vala rasa que foi cuidadosamente escavada e lotada de estacas afiadas, tudo isso para impedir os mortos-vivos mais burros de se aproximarem. Do outro lado da vala havia inúmeras bandeiras que ondulavam ao vento. Destas, as mais numerosas eram as bandeiras do Império, portando o brasão do Império Baharut. Isso era de se esperar, afinal de contas este edifício era a base da guarnição do exército imperial situado nas planícies Qatsi. O Império havia mobilizado 60.000 cavaleiros para essa operação. A guarnição podia abrigar todos eles, o que em si já dizia muito sobre o tamanho da base. E esse castrum formidável, tão poderoso quanto uma fortaleza, foi construído sobre um terreno facilmente defendido, o topo de uma colina. Essa colina não era nativa das planícies Qatsi, mas sim construída inteiramente através de magia. Até mesmo o Império Baharut, que adotou uma estratégia nacional de aumentar o número de seus usuários de magia, não pôde concluir o trabalho em pouco tempo. Esta estrutura foi construída ao longo de vários anos. Originalmente, esse local estava designado para ser o ponto de partida de invasões visando Erantel, ou seja, esse castro maciço tinha sido construído com a intenção de resistir a um cerco prolongado pelas centenas de milhares de tropas do reino. O reino não tinha uma resposta à altura para a criação deste castrum, simplesmente porque eles não tinham mão de obra ou recursos para atacar essa guarnição. Embora eles se unissem quando o Império ameaçava invadir seu país, quando se tratava de lançar uma invasão, eles tinham que discutir as coisas com outros membros de sua facção. Além disso, decidir quem pagaria a conta por declarar guerra apesar de nenhuma das terras estar em jogo também era um problema. No final, nenhum dos nobres se importaria a menos que suas terras estivessem na linha de fogo. 3 hipogrifos voavam nos céus acima daquele castrum maciço. Eles começaram com uma ampla órbita aérea seguida de uma lenta descida. Qualquer cavaleiro saberia que esta era a descida cerimonial da Guarda Imperial Aérea, tropas que estavam sob comando direto do Imperador.
equador, o que significava que um emissário do Império estava prestes a pousar. Na superfície havia cerca de 10 cavaleiros montados em uma formação circular, cada um alçando a bandeira do Império. Esta foi uma saudação de retorno ao solo, a cerimônia para receber um emissário imperial. Os hipogrifos pousaram no centro do círculo e a precisão do pouso só elucidou a perícia desses pilotos, mas os 3 passaram como vultos coloridos, o que mais uma vez mostrou a excelência de suas habilidades. Após o desembarque, os emissários imperiais montados nos hipogrifos se revelaram. Embora esses cavaleiros recebessem honras por cumprirem os deveres cerimoniais, eles ficaram tão surpresos que as bandeiras que seguravam oscilaram. A razão para o breve pânico foi o homem vestido de uma maneira completamente diferente das outras 2 pessoas que o acompanhavam. Uma vez que ele tirou seu elmo e revelou seus traços bonitos, todos imediatamente sabiam quem era. Seus cabelos loiros eram soprados pela leve brisa e seus olhos tão azuis quanto o mar ficaram visíveis. Sua boca, que sugeria um forte anseio, estava bem fechada e ele era a imagem perfeita de um cavaleiro. E não havia nenhum cavaleiro aqui que não soubesse quem era esse homem. Mais importante, não havia ninguém aqui que não soubesse sobre a armadura completa que ele usava. Ela era feita do raro metal adamantina e ainda mais encantada com poderosas magias. Havia apenas algumas armaduras como essa no Império inteiro. E o portador dessa armadura era um dos cavaleiros mais graduados do Império. Ele era um dos 4 cavaleiros do Império, o Vendaval Feroz, Nimble Arc Dalianok. Em uma voz estrídula que combinava com a imagem que ele projetava, Nimble se dirigiu a um dos cavaleiros. Eu estou aqui procurando seu comandante supremo, o General Carvine da 2ª Legião. Sabe onde ele está? Senhor, o General Carvine está em reunião agora para planejar a ofensiva contra o reino dentro de alguns dias. Eu escoltarei o senhor ao praetório do General Anok-sama. Entendido. E o Rei Feiticeiro Gaundono já está aqui também? Senhor, não senhor. O Rei Feiticeiro Dono ainda não foi avistado aqui. Entendi. Nimble suspirou de alívio pelo fato de o general ter sido informado com antecedência e de que chegara antes dele. Então posso pedir-lhe para me mostrar o caminho? Há outro favor também que pretendo pedir. Nimble disse enquanto lentamente fechou as mãos em torno de algo escondido no bolso de seu peito. Os cavaleiros guiaram Nimble até uma tenda luxuosa onde ele esperou por quase 1 hora até que o dono da tenda retornasse na companhia de numerosos guardas. Era um velho de cabelos completamente brancos que tinha uma aura de dignidade ao seu redor. Embora ele estivesse trajado com uma armadura assim como todos os outros cavaleiros, sua presença era completamente diferente. Podia-se dizer que ele parecia mais um nobre do que um soldado. Seja bem-vindo, Nimble. O largo sorriso em seu rosto o fazia parecer ainda mais nobre do que cavaleiro. Sua voz estava calma, muito fora do lugar com o sombrio campo de batalha que se aproximava deles. Nimble respondeu assentindo de uma maneira cerimonial. Natel Inien Daily Carvan. Ele era um nobre que fora ofuscado por outros, mas o imperador anterior o reconheceu por seus talentos e o colocara no comando da 2ª Legião. Embora não possuísse muito valor marcial como pessoa, ele era famoso por sua habilidade de comandar. Rumores diziam que ele nunca havia perdido uma batalha. Com ele no comando, a 2ª Legião desfrutava de um moral muito alto. De fato, os cavaleiros que acompanham Carvine eram incapazes de esconder seu respeito por ele em cada movimento que faziam. Eu não sei como posso agradecê-lo, general, já que se deslocou até aqui só para me ver, mesmo o senhor sendo o comandante supremo desta expedição. O exército imperial era dividido em 8 legiões, e o oficial comandante de cada legião recebia o título de general. O general da 1ª Legião era conhecido como Marechal de Campo e era o comandante-chefe de todo o exército imperial. No entanto, se a 1ª Legião e o Marechal de Campo não estivessem presentes, o general da próxima legião assumiria a posição como comandante-geral. Isso quer dizer que o general Carvine da 2ª Legião estava no comando de todo o exército imperial aqui. Que isso, Nimble? Pode dispensar os honoríficos. Você está aqui sob ordens de Vossa Majestade Imperial, correto? Você não está sob meu comando. Pode falar comigo como se fosse de igual para igual. Mesmo quando ele disse isso, Nimble sorriu sem graça. O exército imperial devia sua lealdade primeiro ao imperador
e depois aos generais. Os 4 cavaleiros imperiais, seus combatentes mais fortes, muitas vezes seriam encarregados de realizar as ambições do imperador. Em termos de autoridade, eles seriam considerados iguais a um general. No entanto, em termos de idade, experiência e prestígio, nenhum deles era igual a Carvain. Era muito difícil para ele tratar Carvain como apenas um igual, ainda mais se houvessem pessoas de fora do seu círculo social por perto. Carvain sorriu, como se estivesse apreciando a inquietação no rosto de Nimble. Me incomoda que um dos 4 cavaleiros imperiais, os guerreiros mais poderosos do Império, seja tão rígido e formal com um homem velho como eu. Que tal simplesmente dispensar os honoríficos? Entendido, General Carvain. O general Carvain assentiu, como se quisesse indicar sua aprovação. Parece que você escolheu um bom momento para vir. A névoa se dispersou, como se estivesse lhe dando boas-vindas. General Carvain, acho que as boas-vindas não são para mim, mas sim para a tragédia que está prestes a se desenrolar. Eu tremo só de imaginar o que vai acontecer. Tragédia, é? Bem, Nimble, você poderia me dizer o motivo dessa guerra? Até agora, nosso objetivo estratégico tem sido esgotar o reino, mas dessa vez é diferente. Nosso objetivo atual é tomar Erantel por meios diplomáticos, e para isso precisaremos derrotar o reino em batalha. Os olhos de Carvain ficaram sérios enquanto ele continuou. Vamos enfrentar o maior exército que o reino já reuniu em sua história. Embora nossos cavaleiros sejam mais do que páreos para qualquer um dos recrutas do reino, a quantidade em si já é uma qualidade. Uma batalha em campo aberto resultará em muitas baixas, e tudo isso é para o propósito de tomar Erantel, o qual nós imediatamente entregaremos ao nosso aliado, o Rei Feiticeiro. No que Sua Majestade Imperial está pensando ao fazer isso? Antes de responder a sua pergunta, espero que possa dispensar todos os presentes. O velho general então abriu a boca por um momento e depois assentiu com a cabeça. Todos vocês estão dispensados. Os conselheiros de Carvain então se curvaram enquanto recuavam. Muito obrigado por atender ao meu pedido. Perder tempo seria tolice. Então, pode me dizer o motivo agora? Sim. Eu fui originalmente enviado para informar ao Marechal de Campo sobre o objetivo dessa guerra. Nimble então se ajeitou em sua cadeira. O objetivo dessa guerra é construir boas relações com o Rei Feiticeiro Aizongong. Como tal, desejamos obter Erantel a qualquer custo, mesmo que custe nossas vidas, e depois renunciá-la sem nenhum custo para Aizongong, a fim de fortalecer os laços de ambos os lados. Mas se os cavaleiros que mantêm a ordem do Império forem exauridos, o Império em si estará em perigo. O Rei Feiticeiro realmente vale tudo isso? Sim. Diante dessa resposta, Carvain cruzou os braços e fechou os olhos, apenas por um breve momento. Compreendo. Se esse é o desejo de Sua Majestade Imperial, então eu vou cumpri-lo. Tenho os meus mais profundos agradecimentos. Não precisa me agradecer. Creio que o mais difícil será conquistar a aprovação do Rei Feiticeiro. Sobre isso, eu tenho um pedido a fazer. Nimble falou. Esse foi o seu principal objetivo para vir até aqui. Nós pedimos ao Rei Feiticeiro para lançar uma magia no início da batalha. Eu peço que você atrase sua investida dos cavaleiros até que a magia dele seja lançada. E que isso significa? Pensei que nós iríamos comprar a simpatia do Rei Feiticeiro com o nosso sangue. De fato, essa é a ideia, mas também pretendemos investigar o poder do Rei Feiticeiro. Como tal, pretendemos que ele use a magia mais poderosa que tem. Sua Majestade Imperial pediu isso para ver que tipo de magia poderia ser. Então o Rei Feiticeiro é um inimigo. Agora você está entendendo. O Rei Feiticeiro Aizongong é um inimigo do Império. Entendo. Então eu farei com que os cavaleiros do Império façam a investida na brecha criada pela magia do Rei Feiticeiro. Isso vai ampliar o efeito. Mas que tipo de magia vai ser? Não será uma simples bola de fogo, correto? Nós não sabemos, por isso desejamos descobrir do que ele é capaz. É certo que podemos supor que vai ser mais poderosa que as magias de ataque do Paradine-sama. Os olhos de Carvain se arregalaram, mas isso foi apenas por um momento. Entendo. Embora eu ache difícil acreditar que alguém possa ser mais poderoso do que o Paradine-sama, eu posso ver o porquê Sua Majestade Imperial deseja construir boas relações com esse usuário de magia, caso ele realmente possua esse tipo de poder. Nimble permaneceu em silêncio e o general continuou. Matar centenas de soldados em um único golpe teria que ser algo muito poderoso. Seria uma boa chance para uma investida intensa da nossa parte. Com esse tipo de poder ao nosso lado, teríamos menos baixas. Se ao menos fosse apenas isso,
isso, Nimble pensou. Depois de falar com seus companheiros dos 4 cavaleiros, o Explosão Pesada e o Relâmpago, ele então percebeu que o poder de Ain superava a imaginação de um mortal. Ele poderia usar uma magia que mataria milhares, talvez até dezenas de milhares se eles estivessem agrupados. Claro, ele tinha suas dúvidas, mas havia uma grande chance de que isso fosse verdade, já que ambos chegaram a essa conclusão. Assim como Carvine havia dito, as mortes dos cavaleiros que policiavam o Império seria uma enorme perda. No entanto, seria uma ocasião alegre se Ainz, o seu inimigo iminente, se mostrasse não tão forte quanto diziam que ele era. Só dessa vez ele não queria acreditar no que seus camaradas tinham dito. General, a outra coisa que eu quero perguntar. O Rei Feiticeiro vai trazer suas tropas ao fronte. Espero que permita que eles o acompanhem até o campo de batalha. E quantos milhares de homens ele tem? Bem, sobre isso... Perdoe-me por interromper sua conversa, Carvine Dono e Nimble Dono. Um grande grito veio do cavaleiro do lado de fora da tenda. Carvine olhou apologeticamente para Nimble antes de falar com o homem do lado de fora. Pode entrar. O homem que entrou era um cavaleiro de alta hierarquia. O que houve? Alguma emergência? Senhor, uma carruagem com a bandeira do Rei Feiticeiro chegou ao portão principal. Eles pedem entrada. Temos permissão para deixá-los entrar? Os olhos do cavaleiro foram para Nimble e Carvine também olhou para ele. Por sua vez, Nimble assentiu. Entendido. Deixe-os passar. Sim, senhor. Precisamos inspecionar a carruagem? Ninguém podia entrar no castrum sem antes ser liberado pelos sentinelas. O procedimento padrão era usar magia para verificar a pessoa em questão, para garantir que não eram intrusos disfarçados por ilusões. Se fosse no reino, eles não teriam usado magia para inspeções. A razão pela qual era usada aqui foi porque a magia e a tecnologia mágica eram a pedra angular do poder do Império. Eles estavam cientes do poder aterrorizante da magia e, portanto, estavam vigilantes contra seu uso. Isso era especialmente verdade para uma enorme base militar como essa, que empregava a mais recente tecnologia mágica. Tais tecnologias eram o pilar que reforçava seu futuro e, se vazassem, poderiam causar grandes danos ao Império. Mesmo se o Imperador Jurkniv aparecesse pessoalmente, ainda assim ele seria examinado pelos guardas. Como resultado, mesmo se os visitantes fossem de um país aliado, não, precisamente porque eram de um país aliado, eles estariam sujeitos à inspeção. No entanto, havia situações em que tais coisas não seriam permitidas. Carvine olhou para Nimble novamente. Sentindo o peso da atmosfera opressiva e o poder do item no bolso do peito, Nimble só podia sorrir amargamente em resposta. General Carvine, ofereço minhas mais sinceras desculpas. Eles são convidados extremamente importantes para o Império. Este é um arranjo especial, uma exceção entre exceções. Por favor, permita que eles entrem imediatamente. O rosto de Carvine, que até um momento atrás tinha um sorriso caloroso, ficou rígido como uma máscara sem emoção. Isso porque ele sabia que Nimble havia dado uma ordem ao cavaleiro que estava sob seu comando. Por mais gentil que fosse, ele não ficaria feliz se seus próprios homens recebessem ordens de outra pessoa. Nimble entendeu o motivo da seriedade de Carvine, mas essa era uma ordem que ele tinha que dar. Caso contrário... Enquanto Nimble hesitava em revelar o item que estava escondendo no bolso do casaco, o general Carvine falou. Se esta é uma ordem do Imperador, então devemos obedecer. Afinal, o Império e todos dentro dele estão sob o comando de Sua Majestade Imperial. Estou muito feliz que tenha entendido, general. O objeto que Nimble carregava era um decreto imperial. Foi escrito em um pergaminho e afirmava que o portador estava autorizado a agir com a plena autoridade do imperador. Essa missiva se estendia a todos envolvidos no conflito. Nessa guerra, Nimble superava Carvine e poderia até mesmo dispensá-lo do comando se fosse necessário. Por um momento, Nimble ficou aliviado por não precisar arruinar a relação com um oficial mais velho que ele tanto respeitava. E então ele ficou tenso de novo. Afinal, agora não era hora de relaxar. Então devemos dar boas-vindas a esse rei feiticeiro? Afinal, ele recebeu muitos favores de Sua Majestade Imperial. Certamente deve ser um homem que pode rivalizar com o grande herói. Pessoalmente, Nimble não queria ir. Depois de falar com os outros 4 cavaleiros, ou melhor, havia apenas 3 deles agora, incluindo ele mesmo, e lembrando-se do que eles haviam dito, a expressão de Nimble se tornou azeda. Todavia, ele não teve escolha a não ser seguir o general. Claro, general Carvine. Permita-me acompanhá-lo. E então os dois saíram da cabana em direção ao encontro do Rei Feiticeiro.